Muito obrigado pela companhia, por essa série que estamos discutindo. O Evangelho segundo João, o Espiritismo e o inconsciente puro. Como todas essas séries, cada vez eu explico, porque tem pessoas que podem estar chegando agora e ainda não entender, depois vai pegar o fio da meada. Eu escolhi o Evangelho segundo João, porque é, sem sombra de dúvida, o mais espiritual de todos os Evangelhos de Jesus, de todos os quatro. O Evangelho de João é que realmente mostra o Cristo. Então o Evangelho de João abre um leque de entendimento que para algumas pessoas diz é muito complexo e para outros às vezes diz é simples demais. Mas, na realidade, o Espiritismo é a chave para entender esse Evangelho e todo o Cristo. Não estou condenando nem julgando os grandes mestres que têm de teologia. Com certeza, tem milhares e milhares de mestres de teologia que conhecem muito mais Evangelho do que eu. Mas, talvez ele não conheça o Espiritismo para juntar, para entender que realmente é a chave, aquela pecinha que faz com que possamos compreender o Evangelho do João. Eu dou graças a Deus por João ter deixado esse Evangelho, mas dou muitas graças a Deus por Allan Kardec ter deixado uma obra que faz com que nós possamos compreender porque o Espírito disse no Livro dos Espíritos, logo no primeiro livro de Allan Kardec, quem devemos tomar como modelo e guia? Ele diz Jesus. Jesus é o modelo e guia da humanidade. Não existe nenhum espírito que a Terra conheceu que tenha a evolução maior do que Jesus. Com certeza é o modelo e guia. Só que na ótica do Espiritismo, Jesus é um, Deus é outro, porque também não é esse assunto que eu vou falar agora, mas naturalmente existe 88 passagens no Evangelho que Jesus diz que ele é um e o Pai é outro. Tem 88. Ele diz assim, Pai nosso que estás nos céus, é o Pai que eu entrego nas suas mãos. O Pai é quem sabe vai ficar à minha direita ou à minha esquerda. Ele vai dizendo, várias passagens, mas não é esse o tema que eu quero dizer. O Espiritismo olha Jesus como o irmão mais velho, o Espírito muitas vezes, bilhões de vezes superior a qualquer um de nós. E então, esse olhar faz com que o Espiritismo tenha um olhar especial para esse grande mestre, o maior mestre da humanidade, Jesus, e um olhar que abre um leque de entendimento fantástico. Eu digo por mim, minha origem é católica, minha família é católica, mas eu realmente, o Espiritismo fez eu aprender a entender Jesus e aumentar milhões de vezes a minha admiração por esse mestre. E eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai acontecer com toda a sociedade. E eu pego também o inconsciente puro, que é um trabalho do Jorge Andréa, esse professor que já desencarnou com 100 anos. Há pouco tempo ele desencarnou no Rio de Janeiro. E ele deixa um trabalho fantástico sobre o inconsciente. Ele era psiquiatra, era fácil de lidar com esse trabalho, e ele trabalha o inconsciente puro, o inconsciente arcaico, o passado e o inconsciente atual. Ele traz esse trabalho e nesse inconsciente puro é a essência divina de cada um de nós. Esse inconsciente puro você vai entender na hora que compreende o João, na hora que compreende o Espiritismo, e esse consciente puro é a parte divinal que está dentro de cada um de nós, que cresce muito na hora que entende esse trabalho. Então, nesse capítulo, que nós estamos no capítulo 3,
do Evangelho de João, nessa segunda, parte B do Evangelho, no terceiro, ele chama a missão do Filho. É assim que o João descreve. A missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. A missão do Filho é o título que o João escreve para esta parte. Então vamos pegar para poder entender. Primeiro entender Jesus. É bem interessante. Jesus, tem algumas pessoas que colocam Jesus como se fosse o grande chefe de uma religião. Olhar assim Jesus é olhar muito pequenininho Jesus. Jesus é bilhões de vezes maior do que isso. Jesus é o chefe planetário, dirige a Terra desde o início da formação da Terra. Jesus, até no dizer do Emmanuel, ele chega a dizer que Jesus, ele é chefe dessa constelação aqui, dessa galáxia, chega a dizer isto. Mas ele, como chefe da Terra, está desde o início da formação da Terra. Você imagina, a Terra estava se formando, os primeiros seres vivos, viventes, os primeiros animais, as primeiras plantas. É como se perguntasse, Jesus conhece biologia? Claro que conhece mais biologia do que qualquer um biólogo aqui na Terra. Os grandes biólogos do espaço estão a serviço de Jesus, para trabalhar a evolução do princípio inteligente das plantas, dos animais e dos homens. Claro que ele conhece. Claro que ele conhece detalhes de anatomia, de fisiologia desses detalhes. Então o sujeito olha, diz, os homens da astrofísica estudam os fenômenos da natureza. Claro que Jesus conhece isso mais do que qualquer um. Os grandes astrofísicos estão debaixo das ordens do mestre. Grande cientista da ciência cosmológica como Galileu estava debaixo desse conhecimento. O Galileu, aliás, é um parênteses que eu abro, Galileu foi o principal ditador da obra chamada A Gênese, do Allan Kardec. Quem nunca leu, leia, principalmente, às vezes até como curiosidade, A Gênese, do Allan Kardec. Vai ver lá que o Galileu foi um dos principais figuras que escreve ali. Mas o sujeito pensa que Jesus é o maior educador da Terra. Nós ficamos admirados com educadores como Pestalozzi, ficamos admirados com educadores como Montessori, como Piaget, como Paulo Freire, como milhares e milhares de grandes educadores. Aliás, os educadores precisam dizer, porque estuda tanto a história desses educadores, que é ótimo, mas não estuda o educador Jesus. Como vai discutir a educação se trazer o educador Jesus para a pauta da educação? Por isso que está faltando algumas coisas na educação para refletir. O sujeito pensa que a medicina
Jesus não conhece essa medicina que nós conhecemos, conhece essa e milhões de outras que nós nem conhecemos. Esses mestres como Hipócrates, ele vem aqui servir nada mais do que intermediário do próprio Cristo, trazer as mudanças para a sociedade, para curar, até chegar um dia que a sociedade vai entender que Jesus é o médico das almas. Ele trabalha curando as almas, porque curando as almas, quando as almas não tiver mais doença, as almas nem precisará mais reencarnar. E aí ele não precisará mais passar por provas e expiações de doenças. Então Jesus, quem pensa só a religião, o sujeito pensa que os movimentos políticos do planeta de mudanças, Jesus não está por trás. Está muito enganado quem pensar que ele não está. Ele está trabalhando toda a renovação da sociedade. O sujeito pensa que os homens de ciência, Jesus não conhece ciência. Pode ficar certo, os grandes cientistas da humanidade, como Newton, Isaac Newton, como Alberto Schweitzer, ou a turma da física quântica agora, o Planck, e outros tantos, claro que eles estão trabalhando nesta mudança da ciência até cair no que o Espiritismo chama a compreensão da ciência, compreensão do lado espiritual pela ciência, que ainda ela trabalha só com os fenômenos, ela ainda não trabalha nessa compreensão espiritual. O sujeito pensa que os trabalhos sociais está fora da visão de Jesus, ou pensa que os trabalhos do mundo político estão fora. O Allan Kardec, o Espírito diz para Allan Kardec, olha, todo mês, 15 minutos por mês, você estará em contato com o Espírito da Verdade. 15 minutos por mês. O trabalho de renovação estava trazendo o trabalho do Consolador prometido, que fazia parte dessa grande mudança, de uma das grandes mudanças da sociedade, que ia alterar a compreensão das próprias religiões. As religiões, não é que o Espiritismo vai mudar as religiões, não vai mudar nada, mas ele vai trazer esclarecimento que será muito importante. Ele não quer mudar, não tem que mudar nada, a pessoa está bem, continue bem, mas ele vai trazer conhecimento importante. Agora você veja, ele ficava só 15 minutos por mês, ele às vezes tem 15 minutos por mês com a turma da arte. O sujeito pensa que a grande arte, Jesus não está por trás. O grande artista trabalha com o belo na direção da perfeição, que é na direção de Deus. Então ele vai, de vez em quando a arte vai ficando solta, e chega aquele grande artista que une aquele trabalho, que é uma forma de dar um salto. Como a mesma coisa, as políticas estão espaços, depois vem alguém e une. Como vem alguém para fundar a democracia, para fundar o socialismo. Isso faz parte desse mecanismo de caminhada da sociedade. Então Jesus é o grande mestre da humanidade. Não é mestre só desse lado religioso. Todas as ovelhas que meu Pai confiou, nenhuma será perdida. É assim que Jesus diz. Ele está dirigindo todas as nações, tem uma pleide de espírito que governa aquela nação, como o Brasil tem, como todos os países têm, e toda essa pleide de espírito escuta outras pleides de espíritos, mas por trás de tudo isso está o grande comandante que é Jesus. Jesus, quando nós começarmos a olhar desse jeito, você aumenta o leque de entendimento e de admiração por um espírito nesta hierarquia, reencarnar na Terra para servir de modelo e guia. Até então, Jesus encaminhava. Ou alguém pensa que tem dúvida? A filosofia estava espaçada, a filosofia precisava se unir para dar um salto do conhecimento filosófico da humanidade. Acha que aparece um Sócrates? A filosofia é dividida de Sócrates, depois de Sócrates, que se ele não fosse um dos emissários de Jesus? Ou alguém pensa que apareceu um sujeito como Buda e pensa que ele não é um dos emissários de Jesus? Está muito enganado quem está pensando que
por trás desse mestre, ele está um número grande de soldados, de trabalhadores, executando o trabalho, porque ele disse, a terra será dos mansos, os mansos herdarão a terra. Tem um plano para a terra, e vai levar todos nesse caminho de evolução. Então ele vai dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo o que dele crê não pereça. Porque realmente não pereça, mas tenha vida eterna. Porque você, ao acreditar em Jesus, no Cristo, você vai saber que você também tem um Cristo interno dentro de você. E na hora que você acorda, o Cristo interno, a essência divina que tem em você, você acordou Deus que está em você e vai ter vida eterna. No momento, você ainda não acordou isto e deixa as forças egóicas te dominando. É como se a essência estivesse ali, encurralhada, que o ego espaçou. Mas o ego é como se fosse um cavalo bravo. Você está no cavalo bravo. Se você soltar as rédeas, o cavalo é que vai te guiar. Mas se você tiver com as rédeas na mão, é você que vai guiar o cavalo. Então você, quando tem consciência desse inconsciente puro, você tem consciência da vida eterna que está em você. E aí, você é que controla o cavalo. Ou seja, o inconsciente puro é que vai trazendo o domínio lá para a área da tua consciência. Ou seja, você para de desamor porque você já tem consciência que você foi feito para amar. Você para de ruindade porque você tem consciência que você foi feito para a bondade. Porque Deus é bondade e amor. Tudo que Deus fez é eterno e imperecível. Se você, a tua essência divina, é a parte divina tua, é boa. Não tem nada ruim na essência divina que Jesus veio acordar. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no seu nome, Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não seres arguido as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque é feita por Deus. A luz está na essência divina de cada um de nós, está em Jesus. Jesus tem essa luz resplandecente, é um verdadeiro sol, que ele veio iluminar a sociedade, os homens, mas os homens ainda estão presos na escuridão, nas trevas, porque não acordou para a luz. Está preso na parte egóica, está preso no seu inconsciente passado, nos seus erros, valorizando os fenômenos do mundo, em cima dos 5 sentidos ele está trabalhando. Acredita no que ele vê, no que ele pega, no que ele pode cheirar, ele pode sentir o gosto, mas na realidade ele não entendeu que essa dimensão que ele está é como se estivesse só na 3ª dimensão. E você precisa abrir os olhos para a 4ª dimensão, para a 5ª dimensão, para você poder trabalhar mais o seu entendimento. Esse 4ª, 5ª, 6ª, os físicos hoje trabalham até a 10ª dimensão sem problema nenhum, para você poder entender isso. É como se fosse uma folha de papel. O Hernani Guimarães, que eu falei da outra vez dele, é como se ele pegasse uma folha de papel, ele conta para a didática nossa, o Hernani era muito didático, diz, é como se você pegasse uma folha de papel e você pega assim, ela tem uma dimensão, vai para frente, para trás, do lado e para o outro, ela está aqui. Mas o homem está na 3ª dimensão, para frente, de lado e dimensão para cima e para baixo. Se uma formiga ficasse andando aqui numa como folha de papel e você jogasse uma pedrinha ali, a formiga ia dizer, mas
como é que essa pedra apareceu? Não tinha nada aqui. Ela ia pensar assim. Ele diz a mesma coisa é o homem, ele está aqui na terceira dimensão. Se o espírito que está na quarta dimensão jogar uma flor aqui, ele diz, como é que essa flor apareceu se não estava aqui? Para quem está na quarta dimensão é fácil entender a terceira. Quem está na terceira é fácil entender a segunda. Então, Jesus é como se estivesse acima dessas dimensões que a matéria estuda. E ele veio aqui na condição de mestre. Ele veio ensinar. O Filho do Homem é uma expressão que Jesus usava. O Filho de Deus, Filho do Homem, Filho de Deus, quando está se referindo a ele. E Filho da Mulher, quando está se referindo aqui aos homens, às pessoas aqui dessa dimensão. Então Jesus veio na condição de mestre. E os homens não aceitaram, porque os homens ainda não sabiam enxergar a luz. Os olhos dele estavam presos nessa terceira dimensão. O Jesus vem acordar essa possibilidade imensa de cada um de nós. Ele vem acordar a essência divina de cada um. Vem acordar a parte divina de cada um. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. É o caminho porque quem poderá mostrar Deus para o homem melhor do que Jesus? Porque Jesus, sendo o Espírito mais perfeito que a Terra conheceu, você tem uma ideia muito pálida do que é Deus, mirando-se em Jesus. Mas se você não mirar em Jesus, você vai mirar em quem para poder entender Deus? Jesus é o modelo, o guia de maior você entender. Ele diz que ele é o caminho que leva a ter esse entendimento. Mas ele é a verdade, porque a verdade está em Deus. E Jesus veio trazer a verdade para os homens, trazer os ensinamentos de Deus, porque ele diz que ele veio desta direção, trazer os ensinamentos de Deus para os homens. E ele diz ao mesmo tempo, eu sou a verdade e a vida, porque ele veio acordar a essência divina que está dentro de você. A essência divina é a vida, é a parte de Deus que está dentro de você, essa parte que é imortal, é essa parte que é incorruptível. Uma pessoa até fazendo uma das piores loucuras que pode fazer, que é suicidar, ele não consegue destruir essa parte divina. Ele não consegue, ele mata alguém, mas ele não mata a parte divina, mata só o corpo. Ele pode até lesar aqui, numa loucura do suicídio, lesar o perispírito, mas não lesa a essência divina. A essência divina é a vida de cada um. Então Jesus, ele é o caminho, porque ele mostra um caminho para Deus. É a verdade, porque ele é quem melhor pode explicar a verdade de Deus para nós. E a vida, porque ele vem acordar a vida que está em cada um de nós. Por isso que ele diz que ele quer dar vida e vida em abundância a cada um de nós. Então a missão do Filho, a missão de Jesus para o homem na terra é a missão de melhorar todo o planeta. Mas junto dessa melhora do planeta, ele coloca melhorar o homem como a base principal para melhorar o planeta. Porque quanto o homem estiver atrasado, nós vamos habitar planetas primitivos, planetas de prova e expiação como essa. Quando o homem melhorar um pouco, quando começar a escutar a mensagem profunda desse mestre, o planeta começa a melhorar. O homem melhorando, o planeta deixará de ser de prova e expiação e passará a ser planeta de regeneração. Quando ele melhorar mais ainda, o planeta entrará na hierarquia de planetas puros. Então, Jesus veio acordar todos os homens. Tem pessoas que acordaram no início, na presença de Jesus. Tem pessoas que acordaram 100 anos depois, 500, 1000, 2000 anos, agora temos acordando. Tem outros que vão acordar daqui a 100 anos, daqui a 500, daqui a 1000, daqui a 10.000 anos. Eu te convido a refletir sobre essas lições de Jesus no Evangelho de João, na ótica do Espiritismo e na consciência do inconsciente puro.
Que Deus te guarde, meu irmão. Você nasceu para ser feliz. E se você quer encontrar felicidade, traz Jesus para a tua vida. Deus te guarde. Uma boa sorte.